Graça e paz, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia. Chegamos hoje aos capítulos 10, 11 e 12. E no capítulo de número 10 do livro de Números, nós vamos ver aqui falando sobre a questão das cornetas de prata. Duas cornetas de prata foram construídas, confeccionadas ali no tabernáculo. Qual era a função dessas duas cornetas, pessoal? Pessoal, eles viviam em acampamento, era um povo nômade, eles precisavam levantar acampamento, viajar, depois fazer acampamento. Essas cornetas serviam de sinais para o povo, sinais para eles partirem, sinais para eles pararem, acamparem, sinais para saberem que estava em perigo, que guerra se aproximava, enfim. Foi necessário se criar um sistema para guiar o povo, e esse sistema era através de sons. Essas cornetas nos lembram muito o comportamento no exército, né? Você é acordado pelo som da corneta. Você tem o som da corneta no momento de se alimentar, a hora do rancho. E você tem a corneta também no momento de dormir. Quando falece alguém, há o som da corneta em sinal de luto. Quando é festa, tem a corneta em sinal de comemoração. Ou seja, um soldado é guiado pelo som das cornetas. O povo de Israel era o soldado de Deus, né? Era o povo que marchava atrás da presença do Senhor. O que nós aprendemos aqui é que lá no final do capítulo 9, nós vemos que o povo era guiado pelas nuvens, pela nuvem, né? A Shekinah de Deus. E aqui no capítulo 10 há meio que uma ligação com isso. O povo também era guiado pelo som da corneta, pelo som dos trompetes, né? Que foram feitos ali de prata. E isso significa também Deus guiando o povo. Nos lembra também um guarda, né, que orienta o fluxo do trânsito através do seu apito. Estejamos sempre atentos às orientações do Senhor. Se Ele nos diz para ir, nós vamos. Se Ele nos diz para voltar, nós voltamos, como nós aprendemos ontem. O capítulo de número 11, ele vai falar um pouco do acampamento de Taberá. Esse acampamento foi marcado por murmuração. Os estrangeiros que haviam no meio do povo incitaram o povo a murmurar. Nós até já vimos isso lá atrás um pouquinho, só que isso aconteceu em diversos momentos, né? Aqui é um outro episódio. O que nós aprendemos aqui é que, atenção, vem para mim, murmuração é louvor do inferno. Você pode repetir comigo? Diz aí, murmuração é louvor do inferno. Diz aí para alguém que está na sua casa. Diz para ele, murmuração é louvor do inferno. O povo começa a murmurar em Taberá e diz o texto aqui que Deus se indignou com aquele povo e fez cair chuva de fogo do céu, de modo que o povo ficou extremamente assustado. E lá no versículo 3 do capítulo 11 diz, o povo suplicou a ajuda de Moisés, orou ao Eterno e o fogo se apagou. Chamaram aquele lugar Taberá, que significa exatamente fogo, né? O que nós aprendemos aqui nesse capítulo é que nós não devemos murmurar contra o Senhor. Murmuração traz sobre nós muita desgraça, enquanto a fidelidade, a confiança traz bênção e proteção do Senhor. Chegamos ao capítulo final, o capítulo de número 12. E o capítulo de número 12 aqui é um texto conhecidíssimo. Moisés ele se casa novamente, agora ele se casa com uma etíope, né, seu segundo casamento. No primeiro casamento ele também não era casado com uma hebreia, de fato, né, Zípora não era hebreia. Então as duas esposas de Moisés, elas não eram necessariamente hebreias, né, apesar de que Zípora era de uma linhagem prima dos hebreus. E aqui nós vemos ele casando com uma etíope. Acontece que Miriam e também Arão, irmãos biológicos de Moisés, ficaram indignados com Moisés por causa disso, e eles criaram meio que uma revolta contra Moisés. Eles acusaram Moisés de ser um ditador, porque ele estava dizendo para o povo fazer uma coisa, mas ele estava fazendo outra. Acontece, meus irmãos, que aqui havia, pelo menos isso está implícito no texto, meio que uma permissão do Senhor para esse casamento. Como que nós sabemos disso, né? Nós sabemos disso pela forma como Deus responde à rebelião de Arão e de Miriam. Eles começam a questionar a liderança de Moisés. Por que Deus só fala com Moisés e não fala com a gente? Esse texto é muito famoso. E lá no versículo 9 diz,
a ira do Eterno se ardeu contra eles e ele se retirou. Deus se retirou do meio do acampamento. Quando a nuvem se afastou da tenda do tabernáculo, aconteceu a desgraça. Miriam estava leprosa e sua pele parecia neve. Arão ficou desesperado. Ele olhou para Miriam e concluiu: é lepra. E aí ele começa a gritar pedindo a ajuda de Moisés. O que nós aprendemos aqui com esse texto é que quando nós estamos realmente debaixo da orientação de Deus, Moisés realmente estava casando com uma mulher estrangeira, mas há aqui uma certa permissão do Senhor. Moisés, a essa altura da sua vida, ele já havia aprendido a ser extremamente obediente à vontade de Deus. E quando pessoas se levantam contra o ungido do Senhor, nós vemos aqui que Deus protege aqueles que de fato estão debaixo da sua vontade. E ele castiga os irmãos de Moisés, e os irmãos de Moisés só são poupados porque o próprio Moisés intercede por eles. O que nós aprendemos aqui é que Deus nos guarda, Deus nos protege quando nós escolhemos obedecer e andar debaixo da sua vontade. Deus não tolerou aquela rebelião contra o seu ungido. Isso nos traz uma grande lição. Somos guardados pelo Senhor se andamos em fidelidade a Ele. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe e caminhe sempre debaixo de fidelidade ao Eterno e certamente você será guardado, guardada, abençoado, abençoada. Sejamos abençoados pelas páginas da Bíblia. Até amanhã.